Vai gravar? Ah, tá. É, só boneco. Lá. Só boneco. Vamos começar com o cateterismo vesical masculino, tá, gente? Então a gente vai ter. Lembra, né, dessa parte? Então, gente, já tem aulas que a Kelma não vai dar aula. Proibido. Gente, que dó que tá dando com esses monitores aí, que o povo tá falando que tá tendo cambalacho, é? Ou se tivesse, eu tinha. Os monitores. Que cambalacho é esse que tá dando? Fiscalização agora. Pois é, de quem? É apadrinhamento, eu acho. Padrinhamento de quem? Sapato fechado, já vai. Eu vi que tinha dinheiro no meio. Era um negócio assim. Tá bom. Tinha negócio que o povo tava vendendo para horários, negócio assim. Tinha. E aí vocês não sabiam de nada. Eu sei não. Tava sabendo que Eu vou ter que voltar, eu paguei assim. Meu Deus, Kelma, cada esse palhacinho. Kelma, se a Kelma vendeu prova dela, eu vou começar vaga zero do João Lúcio pra ela. Suplente. Não pode. Como isso ela faz? Não, antes do fundo brasileiro não. Vamos lá, minha gente. Cateterismo vesical. Nós temos a utilização desse procedimento, gente, para fazer monitoramento de débito urinário, realizar também testes urodinâmicos, né? Também podemos fazer a instilação de medicamentos na região da bexiga, como também podemos fazer acompanhamento de intercorrências, como sangramentos, tá? Então aqui a gente vai estar se utilizando de uma sonda vesical, que chamamos ela de sonda Foley, tá? Vou passar elas aqui para que vocês vejam. Na questão aqui em cima, a gente tem umas informações que são importantes, tá? Pode passar aí, Emerson? Como, por exemplo, tamanho. Tem alguma triway aí? Não, né? Tem? Não, mas aberta, dessas que eu passei? Tem não, né? Acho que é igual a Tá, porque a gente vai precisar para mostrar também essa triway em relação aos lumens, tá? Quando a gente tem essa daqui que nós estamos visualizando, olha, que tem duas pontinhas, ela tem um duplo lume, na verdade, tá? Um que vai encher o balonete e o outro que vai aqui, obviamente, esvaziar o débito da bexiga, tá bom? Temos uma que são 3 vias. Essa é utilizada para instilarmos medicamentos e também para fazermos irrigação. Tem um sangramento dentro da bexiga, a gente vai fazer ali a conexão de um soro fisiológico, uma prescrição normal, viu? Lá a gente vai aqui anexar na outra via para que a gente consiga fazer a lavagem interna dessa bexiga e acompanhar se esse sangramento está tendo aí melhora, diminuição, piora, se também temos ali possibilidades de nos coados, tá? Então, tudo isso, gente, vai ser escoado. Isso aqui vai estar dentro da bexiga do paciente, tá? Internamente. E esse circuito, gente, ele vai ser aqui conectado com essa bolsa, tá? Nós chamamos de bolsa coletora, mas ele também pode ser chamado de coletor de sistema fechado. Porque dentro da bexiga, gente, por isso que o posicionamento dessa bolsa após realização de instalação dessa sonda, a gente precisa manter essa bolsa no nível abaixo do corpo do paciente, para que a gente consiga drenar ali pela questão da gravidade, tá? Então, os cuidados a gente vai fazer em relação ao preparo do paciente, material que vai ser utilizado e também posterior à instalação desse dispositivo no paciente, tá? Lembrando que a gente também vai falar da periodicidade envolvida com isso, tá bom? Existem problemas, né, gente? A gente acabou de falar da indicação. A indicação é uma das coisas que nós estamos aí também falando a respeito nas questões da prova, tá? Lá temos indicações, tem gente que já até captou a visão, isso mesmo. Lá a gente está falando também em relação às indicações. Por que estamos fazendo? Temos no pós-operatório, não é obrigatório, inclusive, tá? Gente, a gente está gravando, meu Deus do céu. Temos em relação a testes urodinâmicos,
dinâmicos, como por exemplo, vou aqui fazer alguns testes que vão aqui estar avaliando capacidade de armazenamento, esvaziamento da bexiga ou algum outro problema no trajeto, não só na bexiga, mas também na uretra. A gente também está fazendo aí, isso se chama teste urodinâmico. É uma das modalidades que a gente vai estar utilizando esse tipo de procedimento nessa utilização também, tá? Certo? A contraindicação, gente, há problemas e muitos. A gente vai ver aqui, inclusive, traumatismos uretrais. Temos também ali questões voltadas a obstruções, estenoses dessas localidades. Isso tudo dificulta, mas isso a gente vai também aqui no decorrer da aula também desenvolvendo alguns mecanismos para a gente diminuir a possibilidade dessas intercorrências, tá? Mas a questão infecciosa, infelizmente, essa não tem jeito, porque o tempo de durabilidade, de permanência no paciente, geralmente as sondas de demora, elas permanecem no mínimo por 15 dias, havendo alteração dessa periodicidade, tá? Diferente da nossa sonda de alívio, que já tem uma caracterização urgência, né? Ou emergência, aquele paciente que tem ali abruptamente a retenção urinária e a gente vai precisar não só diminuir o desconforto, mas também retirar aquele débito que está causando um bexigoma, tá certo? Então a gente tem aí várias situações, ó, já contei umas 3 questões de prova, certo? Vamos montar nosso material, gente, então? Querem vir mais pra cá? Como é que vocês vão fazer? Eu acho que a senhora explicando aí fica melhor do que todo Tá mundo bom, do outro lado. beleza. Porque aí quem fica atrás não vê. Jesus, tá muito quente. Deus. Mas não tem problema. Fiquem à vontade, eu só vejo essa possibilidade, tá? Mas eu vou fazendo aqui. Só não quer voltar aqui na mesa? O quê? Professora, eu acho que se o boneco ficasse assim, que era melhor para todos visualizar. Vocês acham? É porque tá pra Porque eles eles estão pra lá. Pode ser outra coisa que ela Aqui em cima? Pode ser. Quem tiver aqui no lado que não tá conseguindo enxergar, vem pra cá pra trás, porque consegue ver do mesmo jeito. Não, mas ele disse pra gente botar no boneco lá? Não, vira Não, Vira a mesa pra vira cá, a ó. mesa. Pode virar aqui mesmo. Emerson, Eu o não negócio é enxergar bem essa na mesa mesa logo, não, mas porque tem essas colunas. eu tô fazendo como vocês acham melhor. Não vai dar certo, eu acho, mas não A sei. posição tá boa. Então o negócio é a pessoa sair de lá e a posição tá. Todo mundo consegue ver daí? Tem certeza, né? Sim. E até eu daqui, né? Tem certeza, esse povo daqui, né? Eu vou fazer assim, né? Isso, não tem pra lá. Essa tá pro outro lado, todo mundo Sua vida, meu senhor. Quem tem dinheiro se arrisca mais. É porque aí você vai pro outro lado e todo mundo vê aquilo. Eu acho que é assim, mas... Esse lado do Melhor botar pro lado do Emerson. É porque ali os colegas ficam com dificultação, né? Não, do jeito que tava, tem 3 lados que tava antes. Deixa eu sentar aqui, que é Aí eu tava de lá, entendeu? Joga no que aqui vai vir. Joga por aqui. Joga lá. Joga na mesa logo. Ela não pode ficar no lado esquerdo do paciente, então o procedimento vai ficar no lado direito. Então tem que fazer o correto. A questão aqui não é só a visualização de vocês, é ensinar vocês da forma correta como passar aí a sonda. Mais segundo informações da Messias. Mas se você quiser obedecer só no esquece. Vamos lá, gente, então, ó. Tenho aqui já uma bandeja formada, que inclusive ela vem aqui, ó, do CME. Meu Deus, ela vem fechada, gente, com um paninho, com um tecido igual esse, tá? Inclusive ela vem com plástico filme também, totalmente vedada. E essa bandeja a gente chama bandeja de cateterismo, tá? Então essa bandeja a gente vai aqui fazer a abertura dela. Geralmente ela não tem disponibilizada, deixa eu ficar de frente para vocês analisem, tá? Se precisar. Geralmente ela não fica disponibilizada em outros setores, a não ser nas emergências, tá? Então tem alguns setores que vocês não vão trabalhar com ela, a não ser que consigam ali acessá-la. E tem também hospitais em que vocês têm tempos de solicitar o material. Então, de 9 às 10 horas da manhã já tem que ter solicitado. Pode ser que você não tenha a bandeja, você vai ter que fazer ali o seu campo com a questão da luva cirúrgica, tá? Então, fica atento, que tudo que a gente vai estar depositando aqui, quase tudo,
a gente vai poder fazer a utilização sem a bandeja também, tá? A gente vai fazer o treino, tá bom? O que temos aqui? Cuba, uma cuba menorzinha. Temos aqui uma pinça longa, tá? Geralmente a gente usa Foster, ou a gente pode usar a PIN também, tá? Aqui a gente tem uma bem longa. E o que tá faltando aqui? A nossa sonda e a bolsa coletora, tá? Vamos aqui mentalizar que elas estão estéreis, tá? Vale lembrar, gente, aqui a gente optou por duplo ou trio, gente, na prova? Dupla. Vocês pensaram direito, né? Pelo jeito não, né? Não, se fosse a senhora fazendo a prova, você ia estar A minha risada já disse tudo, né? bem, a gente é aluno ainda, professor, tá aprendendo. Eu fui comprar isso aqui, a mulher me perguntou qual o tamanho. Eu falei, nossa, eu sou aluno, não sei. Você não me falou o tamanho. Qualquer tamanho. O menor tamanho, Tem né? Eu também pedi o menor. menor Falaram de tamanho também. Tem uma questão na prova falando de tamanho. Tá bom? Vamos lá, gente. Bolsa coletora no nosso campo, tá? A bandeja, gente, de cateterismo, ela dá uma amplitude maior para que possamos aqui depositar os nossos materiais, tá? Então, depositamos os nossos materiais. O que está faltando aqui na nossa bandeja? Tá bem completa. Não temos seringa. Aqui, ó. Alguém tem uma seringa, vizinho? Empresta. Passa pra ali. Sem nenhum ponto. Sem jogar. Eu jogando Vamos lá. na mesa externa. Temos também a lidocaína, tá? Também não veio. Né? Agora E a a água destilada que a senhora pediu tá em falta, né? Tem falta? Eu só consegui achar de 5 litros, mano. 5? Não, só tá de... Juro. Juro. Tá de sacanagem. É sério, eu acabei de sair de lá do negócio lá. Lidoca, tá? Lidocaína em gel, 2%. E a gente tem aqui a nossa seringa de 20, tá? Eu vou pedir só uma, gente, mas em algumas situações, eu particularmente gosto de colocar 2 seringas, eu vou avisar por quê, tá? Não contamina meu canto. Vai me ajudar aí? Não, porque aqui vai estar tudo estéreo, tá? Aquele flaconete de água destilada, gente, ele vai ser utilizado pra gente encher o nosso balonete, tá? Então a nossa seringa tá aqui justamente por isso, tá bom? Vamos aqui fazer o depósito, tá? Lembrando que trios ou duplas, foi duplas, né? A gente vai, segura aí, Augusto, também, que vai me ajudar. Vamos estar utilizando, gente, cada dupla, cada trio vai ter que ter o seu material, tá? Porque aqui a gente vai estar aqui fazendo realístico, você vai estar abrindo e depositando aqui seus materiais, tá? Equipamento pronto, tudo aqui, dá pra dar uma olhada, quem quiser tirar até uma foto pode tirar, tá? Seringa de 20, inclusive é bom que ela seja aquela de biquinho, tá? Porque nós temos aqui uma dificultação em relação ali a conectar ela na ponta ali para insuflar o balonete. Gases e inclusive vou pegar aqui um antisséptico, tá? Idealmente teremos a clorexidina, tá bom? Certo? Masculino, viu, gente? Paciente masculino. Precisamos mudar aqui a posição dele? Não. Por que estamos evidenciando isso? Porque no sexo feminino precisamos colocar numa outra posição, tá? Inclusive a gente vai falar disso em relação ao tempo, porque o paciente feminino ele não vai aguentar ficar muito tempo nessa posição ideal. Então a gente prepara o nosso material logo antecipadamente e vai começar, a gente já coloca pra gente ter um tempo mais rápido de realização disso tudo, tá? E menos desconforto dele, tá bom? Deixa eu tirar aqui essa bolsa pra cá. Certo? Vamos começar aqui. Calcei minha luva estéreo. Primeira coisa que eu vou fazer, viu, gente? Vou conectar aqui minha sonda Foley na minha bolsa, tá? Então, vou aqui, ó, já promovo uma conexão. E vou aqui fazer, em seguida, a questão da higienização local. Pergunto, gente, por onde iniciaremos essa higienização? Base peniana ou meato uretral? Base, né, seria do mais infectado, tipo, supostamente mais infectado, pro menos infectado. Isso. Então, qual é o ideal que sigamos aqui? Mas o mais infectado Do não é. meato urinário. Lembra do menos contaminado para o mais contaminado. Então, a gente vai fazer aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, a nossa sonda, a nossa gaze. Vamos higienizar aqui, ó, perto do meato.
Sempre descartando, tá, gente? Descarta, nova gase, antisséptico. E a gente vai fazendo essa higienização aqui, ó, glande. O prepúcio vai ser aqui também retraído, tá? Isso vai ser feita essa higienização inicialmente. Descarta-se gase nova, antisséptico. E a higienização, ela vai seguir no sentido, ó, para base peniana. Descarta, nova gase e finalizamos, ó, com a base peniana total. Esse paciente aqui, gente, no boneco, obviamente, a flexibilidade aqui é menor, mas eu posso estar fazendo, ó, a higienização nesse sentido também quando chegarmos na base, Os tá? movimentos são circulares ou são... Circulares. Na ponta da glande, a gente vai se circular, tá? E, obviamente, descartando a gase utilizada, tá? Há quem utilize o verso da gase. Eu, particularmente, não gosto, tá? Então, a gente vai fazendo essa higienização. Atentando, viu, gente? O tempo dessa sonda, quando ele não é respeitado com essa troca, há uma incrustação, um ressecamento. Isso também, obviamente, inclui um cuidado nessa retirada, tá? A gente promove aqui também a movimentação de movimentos rotatórios aqui, né, girando a sonda para que ela consiga se desdobrar, descartar ali daquela mucosa, que a tendência é ela aderir. Isso pode lesionar, tá, gente? Porque a gente está falando aqui de uma questão de asepsia, mas a gente pode ter feito essa retirada dessa sonda e já ter provocado um sangramento decorrente disso. Tá bom? Fica atento que pode acontecer também, tá? Então já higienizamos, vou utilizar aqui, cadê o meu campo fenestrado, que já vem aqui dentro, viu, gente? O que precisamos evidenciar é que essa bandeja de cateterismo, a nova montagem da Bringel, ela não contém o campo fenestrado interno, tá? Então esse campo fenestrado, ele vai estar aqui, ó, fora. Então quando você for pegar, ele tem que ser pedido separadamente, tá bom? Então ele é um campinho, ó, que ele vai apresentar um circuito aqui, uma abertura, tá? Que a gente vai fazer aqui, ó, a amplitude do nosso órgão aqui que vai ser manuseado no procedimento, mas também a gente vai aumentar o nosso campo aqui de limitação estéreo, onde eu posso estar, por exemplo, fazendo aqui um depósito de alguma outra uma gase, o que não acho ideal, viu, gente? Porque tudo que a gente manuseia em cima do paciente é desnecessário. A gente tem a bandeja de Mayer aqui do lado para isso, tá? Então é a primeira coisa que eu recomendo. E um dos erros que a gente vai ver recorrentemente acontecendo, o campo sendo montado aqui em cima do paciente. Isso não é correto, tá? O paciente chuta e aí contamina tudo, tá? Então, acho completamente errado, tá? Certo? Campo fenestrado colocado. Agora, gente, por isso que tenho 2 seringas no meu campo, tá, gente? Por que a gente está evidenciando isso? Porque uma das complicações é o traumatismo uretral. A gente pode ter aí também decorrência de possíveis estenoses que podemos ter ali, podemos ter em relação também à questão de pouca lubrificação, não teremos esse problema, tá? Então, por isso que eu coloco uma seringa de 20 a mais, faço aqui a retirada do êmbolo. O meu colega que está aqui, gente, ele pode também estar me auxiliando com a utilização aqui, colocação dessa lidocaína sem contaminar a minha seringa. Colocou, não há precisão em relação a esse quantitativo aqui de débito de lidoca, tá, gente? Às vezes você pode colocar o que você tem. Vou recolocar aqui o meu êmbolo, tá? Isso aqui é um macete, tá, gente? Isso aqui na literatura, você pode estar fazendo a lubrificação no dorso da sua mão. Ou você, antecipadamente que montou o material, você pode estar colocando a sua lidoca aqui dentro da sua cuba. Fica a seu critério, tá? Eu gosto de lubrificar bastante o canal. Então, ó, virei e a lidoca vai estar aqui dentro, ó. Eu vou retirar o ar, vou deixar ela no ponto de ser colocada, tá? Tem uma quantidade de Não, lidocaína? a gente não tem, porque às vezes aqui é uma... Eu geralmente ponho bastante, mas tem momentos na nossa vida que não tem nem lidoca, gente, tá? Então aí a gente até fica difícil essa utilização, tá? E a lubrificação aqui muitas das vezes ela é muito inviável, né? Porque é pouca quantidade, tá bom? Oi? Não, ele vai ser mais pra questão lubrificante mesmo, tá? Certo? Outra seringa, eu vou ali encher com água destilada, tá? E aí a gente teve uma atualização da Potter de 2024, né? Que a Potter diz que antes a gente colocava 10, por isso que eu passei a sonda, dá uma olhada na ponta da sonda, na parte colorida, a gente tem uma informação. Essa informação, gente, era que era utilizada para preenchimento desse balonete. Gente, vocês vejam aí, 10 ml, 15 ml, às vezes, dependendo de mais calibrosa for. E hoje a gente não tem, né, gente, essa informação. A gente padronizou
Porta de 2024 diz que pacientes adultos 5 ml, pacientes pediátricos 3 ml, tá? Tem padronizado para insuflar esse balonete, tá bom? Detalhe, atentem. O teste do balonete, gente, vou até fazer aqui para vocês, tá? Ele não é sugerido antecipadamente, porque nas literaturas anteriores a gente tinha também, viu? O teste sugerido, tá? Ó. A gente fazia isso, né? Verificava se existia algum furo. Não. Vocês estão observando, gente, que quando a gente faz o teste, na volta, ele não volta completamente ao normal. Isso também aporta evidencia que pode ser uma possibilidade também da gente estar lesionando microscopicamente esse canal interno, tá? Então a gente não faz esse teste antecipado. Então aqui, ó, o Augusto vai pegar esse flaconete aí. Eu, se estiver trabalhando sozinho, gente, eu já abri o flaconete, deixei ele numa extremidade, depois que eu vou conseguir fazer a aspiração, tá? É possível, sem contaminar, tá bom? Vira aí, Augusto, finge direito, pelo amor de Deus. Vou aqui, ó, insuflar, vou aspirar 5 ml, é um paciente adulto, né? Ou 3 ml se esse paciente for pediátrico, tá? E aqui tem uma seringa pronta para que a gente consiga preencher o balonete, certo? Até então, gente, alguém teve dúvida? Não? Beleza, vou pegar minha seringa com lidoca, certo? Vamos aqui para lubrificar esse canal, tá? Vocês viram que o circuito já está montado ali, certo? Então vamos aqui ao parecer. Põe essa gase, gente, porque a gente quando manuseia a lidocaína, ela fica muito lisa e dificulta aqui a gente ter uma boa pegada. Olha A dele? Boa dele. Não dá pra fazer. Não podemos, gente. Temos que passar seriedade pro mundo todo. Aqui, gente, ó. Minha lidoca, presta atenção, ó. Seringa estéreo, vocês viram que tá tudo direitinho, né? Vou conectar aqui na ponta aqui, ó, do meato uretral. Vou fazer um flush e vou segurar um pouquinho a glande. Não haverá escape dessa lidoca, tá? Tranquilidade. Vou pegar aqui minha sonda e vou aqui, ó, direcionar. Caiu essa bolsa, não tem problema, ela não vai entrar no paciente, tá? E vou aqui estar introduzindo, tá? A literatura diz, gente, que esse ângulo aqui é de 45 graus, tá? Vou estar introduzindo. Paciente masculino, já te dou a voz, tá? Paciente masculino, gente, a gente faz aqui, ó, a introdução até a bifurcação, tá? Porque se trata do canal uretral ser maior no homem, tá bom? Faço aqui, você quer falar, quer perguntar alguma coisa? É que tá doendo em mim, mas a lidocaína não deveria esperar, tipo, um tempo para poder fazer o Não, efeito? aqui a gente tá querendo para deslizar, É só pra lubrificação. esse mecanismo, tá? O senhor está pensando o senhor está pensando com o paciente, né? Mas o objetivo e finalidade dela é só mesmo promover aqui um deslize e favorecer o deslize da sonda, tá? Então aqui, ó, conectei até a bifurcação. A minha outra seringa, diga, Ana. No homem dá até bifurcação, mas na mulher... Você não quer acabar minha aula assim, ó? Não, brincadeira, eu vou já falar agora, porque da mulher a gente tem outras particularidades, tá? Mas a gente tem uma uretra menor e a gente vai introduzir uns 10 centímetros, tá? Vai ser bem menos, tá bom? O flush, quando a gente fala, ele é rápido, viu? E vocês perceberam que a minha seringa, ela tá bem acopladinha no meato uretral. O objetivo, gente, é para não ter escape mesmo, porque a lidocaína é ouro em alguns serviços, tá? Então a gente promove aqui até uma pequena pressão, não é para acabar com a glande, é só para apertar, impedir esse extravasamento e em seguida a gente já introduz a sonda, tá bom? Certo? Então, ó, vou aqui promover a insuflação do meu balonete, tá? Essa pontinha aqui, gente, ela é chatinha mesmo pra gente estar fazendo. 5 ml, viu, gente? Dou aqui, ó, insuflei, rapidamente não, dou uma pequena tracionada, ó, realmente firmando aqui, constatando que houve uma fixação. E a gente vai agora fazer a retirada. Vale lembrar, gente, que quando a gente introduz mais do que isso, a gente está tendo aí comprometimento não só de desconforto do paciente, e a gente também está promovendo ali um sobrepeso a mais nesse assoalho. Então, a literatura contraindica, tá? Vou aqui retirar a minha sonda, meu circuito já está todo aqui, ó, e vamos finalizar, porque ainda não finalizamos, tá? Vamos aqui fazer a identificação da bolsa, tá? Inclusive já tem algumas bolsas que já vêm com essas informações, tá? Nome, idade do paciente, geralmente a periodicidade que a literatura nos oferece é de 15 em 15 dias, mas o médico ou vocês, quando estiverem encaminhando esses pacientes, vocês precisarão estar encaminhando por receituário
para que a gente consiga entender que realmente se trata de uma prescrição médica, porque tem muito paciente que é vigário, ele quer trocar na periodicidade dele, por isso que a gente anota aqui também a questão da troca, tá? E outra, a gente tem aqui também a fixação desse circuito, gente, que a literatura teve uma modificação face anterior da coxa, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, a fixação dela após a identificação da bolsa, tá bom? Certo? Tranquilo até então. Se esse aqui tem muitos pelos, a gente pode fazer uma tricotomia também. A prova dele vai ser até essa parte da identificação, colocar, só tá faltando gases aí, né, pra eles finalizarem. Essa parte de identificação, finalizar. Faltando o quê? A prova deles vai cair essa parte de identificar a Não, bolsa. esses outros cuidados, eles vão verbalizar. Não facilita dela, a vida deles. Que Delma não. Kelma. Delma é outra minha colega de plantão. Pilantra. Certo? Precisei trocar o circuito inteiro, né, gente? Porque isso é o correto. Vocês vão ver nos serviços muitos colegas trocando porcamente pela metade. O paciente, eu não levei minha bolsa. A enfermeira, não se preocupa, tem uma aqui, meu filho. Ele, o seu ainda não presta. Que ele quer botar só a sonda. Porque lá, gente, ele já desenvolveu um mecanismo que ele tira essa bolsa e ele coloca um dispositivo aqui para que ele mesmo possa fazer drenagem. Isso impede dele fazer a utilização da bolsa. Gente, isso não é correto, tá? A gente está fazendo o uso desse procedimento devido à dificuldade do esvaziamento urinário ou até mesmo o monitoramento preciso, rigoroso que esse paciente precisa ter, tá? Principalmente em setores críticos. Mas esse procedimento, gente, eu posso a partir de então fazer, por exemplo, uma coleta de um EAS, fazer uma coleta de amostra para realizar uma orocultura, tá bom? Então isso daqui precisa de uma técnica externa. Vou ter que precisar coletar um EAS, viu, gente? Porque após a prescrição que vocês mesmos fizeram, vocês aí solicitaram, né? Sondagem vesical de demora, que é essa que permanece no paciente, e posterior coleta para EAS, tá bom? Como eu troquei o circuito por inteiro, o sistema está íntegro, está limpo, né? Então eu posso fazer a coleta do meu EAS, gente, por aqui, viu? Pego aqui o meu coletorzinho, sem tocar, obviamente, internamente, e faço a coleta da bolsa. Mas se essa bolsa já estiver instalada no paciente, gente, a gente vai também poder fazer a coleta dele, tá? E a gente vai ter aqui um dispositivo, que é essa bolsa que infelizmente não tem, que é aqui, bem aqui próximo, tá? Da conexão, uma esponjinha. Eu acho que alguma de vocês possui para mostrar para os colegas. Isso, olha lá. Tem um lugar próprio para a gente fazer a coleta. Só que a gente vai precisar abrir um campinho estéreo, jogar uma gase, álcool 70, tá? A gente vai pegar aqui, ó, uma gase. Bem aqui, ó. Por baixo, álcool 70, tá? Vou higienizar. E nisso eu já tenho até uma seringa no meu campo, ó, para fazer a conexão aqui e coletar, tá? Vale lembrar, gente, que essa diurese, ela precisa estar aqui no circuito dessa bolsa. Vão existir pacientes, gente, que não tem pouquíssimo débito, ou até mesmo podem ser pacientes renais, e aí esse débito ele não vai aparecer, tá? No momento que eu introduzo aqui a minha sonda nesse canal uretral, uma das evidências que a gente alcançou no nosso lugar certo é aqui o aparecimento de um débito no circuito, mas às vezes ele não vai acontecer, tá? E aí eu continuo o procedimento, finalizando mesmo, eu peço para o paciente ter uma ingestão hídrica de mais ou menos uns 8 copos. Se ele tiver possibilidade de deambular, eu ponho ele para deambular e a diurese vai aparecer. O débito aqui, ó, quando eu introduzo ele, Augusto, aqui, ó, ele chega na bexiga, certo? Rapidamente o circuito aqui, ó, ele não está conectado já, vai aparecer um xixi aqui, uma diurese, entendeu? Dentro do circuito. Então, opa, já tem diurese aparecendo, mas às vezes não acontecerá isso, tá? E aí você não vai interromper o seu procedimento por isso. A gente vai fazer uma outra metodologia lá no final, que a gente vai também alcançar ali a comprovação com ali a amostra do débito, tá? Vocês estão vendo, gente, que nessa modalidade aqui, que a gente tem um local para a gente estar coletando essa diurese, a gente vai ter que ter débito nesse circuito. Se eventualmente não houve débito, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou clampear o meu sistema e deixo esse paciente lá por 30, 40 minutos até 1 hora. Quando eu voltar, esse circuito, gente, ele tem que estar completamente cheio de diurese. Isso sim me possibilita coletar uma amostra
adequada. Porque quando eu faço coletas, eu preciso de 3 ml, 5 ml, mas quando eu faço coletas para fazer urocultura, a urocultura, gente, ela precisa de às vezes 4 amostras. Eu mando uma amostra para cada laboratório diferente. Então a gente está fazendo uma contraprova aqui também, né? Então a gente identifica, mas eu preciso ter débito suficiente ali naquele circuito que está grampeado, tá certo? Então por isso que não se trata apenas de 3 ml, mas existem aí protocolos hospitalares que a gente utiliza 4 amostras. Uma amostra deu uma bactéria, as outras 3 deram outra, ou cada um deu uma diferente, a gente vai ter que fazer uma contraprova, porque aqui alguma coisa está errada. Qual desses laboratórios é o mais incerto? Ninguém sabe. E às vezes está todo mundo que é o que se espera dar o mesmo resultado. Então a gente ganha aí uma afirmação desse resultado ter sido fidedigno, inclusive da técnica aplicada na amostra, tá? Para a coleta da amostra. Tá certo? E professora, Temos dúvidas? Para cada amostra 3 ml? Sim, às vezes a gente coleta mais de uma. Então a gente geralmente no hospital coletamos 5 ml para cada amostra. E a gente identifica cada uma. Nome, sobrenome, nome da mãe, endereço, cartão do SUS, dado, tudo. O paciente às vezes sai do ambiente hospitalar, o resultado da urocultura volta. Mas ele vai para o paciente também. Um pouquinho mais. Diga. Sempre, né? Sempre por isso. Tá, diga, Augusto. Não, a gente nem falou disso. A gente nem falou da outra modalidade, gente. Essa aqui a gente está falando. O paciente está fazendo uma troca, uma utilização dessa sonda por algum motivo, obstrutivo, esvaziamento inadequado. Ele está, por exemplo, esperando uma situação aí de desenrolar a cirurgia dele. Durante esse período, ele está fazendo a utilização da sonda. Então, ele vai estar trocando sistematicamente ela. Não existe vestigoma, viu, Augusto? A outra modalidade que a gente vai fazer, que é a cateterismo vesical de alívio, o paciente tem um vestigoma. E aí a sonda que a gente vai utilizar vai ser outra. Tá bom? Sim. Esse dali, quando coloca, imediatamente começa a ir para... No sentido da bexiga, já ter o débito sendo coletado? Nem sempre. Nem sempre. Sabe o que pode acontecer também como complicação? A gente pode ter sangramentos e os coágulos ocluem no meio da sonda. E aí a gente vai ter que fazer ali uma manobra para a gente fazer ali a retirada desse coágulo. Ou a gente retira a sonda ou a gente promove ali uma lubrificação dela. Mas, gente, a gente está falando de uma técnica estéril. Então, se eu for fazer ali macete para poder lavar o interno dessa sonda, eu vou estar contaminando isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o ideal, inclusive, a literatura oportuniza que nós troquemos a sonda, o circuito como um todo. Tá? Vocês têm uma pergunta mais? Alguém tem? Estou vendo caras de dúvidas. Tá certo, né? Tá vendo aí, né? Por que eu tenho uma olhada? Estão dizendo sim, com a cara não. Tranquilo? Suave, então tá bom. Vamos retirar essa sonda, gente, porque temos cuidados também, tá? Atentem. Vou retirar, vou conectar aqui minha seringa, tá? Conecto e seguro ela, viu? Porque ela tem uma pressão envolvida. E aqui vou fazer aqui a aspiração, tá? Quando eu aspiro, gente, eu espero que esse aqui, ó, essa via que eu tô conectada à minha seringa, que ela colabe. Essa é a evidência que a gente aspirou tudo. Vocês perceberam, olha, que ela não colabou, tá? Então eu vou retirar, vou aqui desprezar aqui o débito que eu tenho aqui, que é o que a gente insuflou o balonete, e vou aspirar mais, tá? Olha lá, gente, ela colabou, tá vendo? Então, esse colabamento, ele evidencia que tudo foi aspirado e a gente consegue fazer a retirada dela tranquilamente com segurança, tá? Lembrando que nós falamos, né? Tempo de periodicidade, gente, nos pacientes foi ultrapassado. Geralmente, quando passamos 15 dias, há um ressecamento, né? Colabamento dessa mucosa interna. Então, a gente, ó, faz aqui, ó, dá uma giradinha e depois a gente vai retirar com cuidado, tá? Porque podem haver ali também sangramentos intensos, tá? Quando a gente puxa direto. Eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Esqueci de alguma coisa, gente? Faltou mais alguma detalhe. A resistência durante a passagem. A resistência durante a passagem. Pois é, a resistência, gente, a literatura contraindica que a gente continue o procedimento, né? Mas é justamente aí, viu, gente, que eu utilizo essa lubrificação excessiva, porque diminui as possibilidades de traumatismo uretral.
A gente vai ter, se tivermos uma intercorrência, como por exemplo essa dificuldade de passar, vai ter uma possibilidade mais facilitada, né? Então a gente diminui essa possibilidade, mas a questão da resistência ali, a literatura indica que a gente não passe. Não faça pressão porque vai lesionar. Gente, pacientes, tem pacientes, gente, que introduzem a sonda, elas aparecem até aqui, gente, na bolsa escrotal. Eu já vi uma bolsa, uma sonda que foi inclusive o balonete insuflado fora, exteriorizou aqui. O paciente faz assim, ai, tô doendo muito. Quando que o senhor passou essa sonda? Ontem. Gente, é muito complicado, né? Então quando a gente subestima, por isso que a gente não dá só pro azar. Lubrifica o canal, gente. Só há uma possibilidade de não ter o lubrificante. Porque tem essas situações também, tá? Então não tem lubrificante. Aí é sacanagem mesmo, porque vai ter risco demais. Na sua prova, a senhora só vai Tô falando dela já. A senhora só vai aceitar então a lubrificação tirando o êmbolo da Não, seringa? a senhora quer que eu faça aqui uma lubrificação normal, vamos fazer. Todas as lubrificações serão aceitas, tá? Então, ó, o Augusto, ao invés de ele colocar aqui, ó, a minha judoca na minha seringa, ele vai pôr aqui no dorso da minha mão, tá? Então, vamos aqui, ó, lubrificar essa sonda, tranquilo, tá? E a gente vai introduzir do mesmo jeito, tá certo? Beleza. Vou perguntar mais uma vez, viu, gente? Alguém tem dúvidas? O ângulo de saída também é o mesmo de entrada, 45? Aí já não tem importância, né? Por que a gente falou aqui da angulação, gente? Porque o mais ideal possível é que a gente tenha ali um canal que esteja alinhado. Muitas das vezes as colegas pegam e colocam ele tortuoso, assim. Isso, por exemplo, facilita a questão de eu estar fazendo uma varia da pressão. anatomia do homem também, né? Vá que seja, mas é problema dela. A gente coloca, gente, porque acontece, viu? Ah, e tem um detalhe que eu lembrei aqui também. Bem lembrado isso, né? Mas tem também casos de fimose, viu? Temos casos de fimose, tem um paciente com isso também, tá? Então o ideal, gente, é de manter o caminho reto, porque quando você mantém ele aqui, ó, tortuoso, ele vai facilitar a possibilidade de ter traumatismos uretrais. Podemos ter alguém que fica animado no momento, tá? E aí a gente tem as possibilidades, a gente sempre desmistifica as fake news, né? A gente tem aquele colega que fala assim, aproveita que tá o caminho alinhado para você introduzir. Gente, vai introduzir e vai encontrar um trauma, tá? Porque a partir do momento que eu tenho ali aquela ereção, gente, eu tenho a diminuição da luz do vaso. Vai introduzir uma sonda que é calibrosa, aquela passagem já não é a mesma, tá? Então só passa e espera um pouco, porque vai ter esse traumatismo ali, tá bom? Então espera. Eu geralmente faço isso, tá? Se eu vou bem aqui resolver um negócio, deixa ele lá um tempo, depois eu volto. E aí dá o tempo, tá? Porque a gente tem aí o apressado, gente, ele vai encontrar o caminho que ele merece. E se for de alívio? De alívio, você quer acabar com a minha aula também? Eu vou fazer da de alívio. Não, senhora. Como a gente sabe o calibre da sonda? Pois é, bem lembrado, gente. Não, mas eu tô perguntando, desculpa. Não, tudo bem, eu tô de brincadeira. Se ele viu? tiver ereto e tiver que fazer na hora. Não, a de alívio você vai ver que a sonda é diferente. E o calibre também. O cuidado vai ser mais intensificado porque ela tem uma rigidez maior, inclusive. Tá? Então, por isso que a gente vai falar dela de uma maneira à parte, porque muda um pouco desses materiais que a gente vai estar utilizando, tá? Tranquilo, o que o colega perguntou? Do tamanho do canal, viu, gente? Presta atenção. A gente aqui, não sei se dessas que eu mandei pra vocês, tem alguma que seja bem fina. Tem, eu acho que a verdinha ali, né? Elas são bem menos calibrosas, né? E aí, gente, a gente observa aqui, ó, o meato, tá? Paciente que já fez utilização de sonda, gente, ele vai ter o meato mais alargado. Isso vai te facilitar na escolha aí desse tamanho dessa sonda, tá bom? Então não tem problema você escolher por uma sonda, nesse primeiro momento, que está ali com um calibre bem menorzinho. Por quê? A única coisa que pode acontecer, gente, é a gente ter escapes de xixi aqui de diurese pelo canal. Que em outro momento você pode oportunizar trocando o tamanho dessa sonda. Tranquilo. Mas o débito que você precisa drenar, ele vai ser drenado. Agora, estou fazendo a utilização para fazer, por exemplo, tem coágulos, aí a gente vai ter que fazer opções mesmo por questões mais calibrosas. Porque o coágulo você vai passar sonda, vai ocluir, vai ter que passar de novo. Então a gente pensa nessa possibilidade, tá? E também a gente pensa nas possibilidades de termos traumatismos uretrais, gente, que fazem parte do contexto e realmente acontecem, tá? Fiz aqui um traumatismo, ou às vezes você foi chamado, que realmente acontece, né? A gente tenta passar, traumatiza o canal
E aí a gente chama o médico para resolver o pipoco, não é isso que acontece no ambiente hospitalar? Doutor, teve um traumatismo aqui, o que ele vai solicitar? Você nunca vai sondar com a mesma sonda. A gente vai optar pela sonda Three-Way, porque a gente vai ter uma via a mais para fazer uma irrigação, para a gente fazer aqui uma lavagem interna nessa região e remover esses coágulos e até monitorar a questão desse sangramento, tá? Certo? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Essa sua é 16, né? Sim, 16, tá? Certo? Tranquilo? Vamos para a de alívio agora, que a gente já retirou essa, né? Alguma dúvida? Pergunte. Vocês têm alguma dúvida? Você quer até falar alguma coisa, Messias? Fica à vontade. Freeway com 3. Messias está falando, Messias está falando. Elas são números pares, tá? Oi? São números pares. Então Sim. isso aqui é importante, né? Sim, Números também. pares. Para não dar uma gafe lá no estágio de vocês, me dá uma 13 aí, uma 11, né? Que eu já ouvi algumas situações desse porte, né? Em relação a essa questão do trauma, que a professora mencionou, eu acredito que vocês já ouviram falar da hiperplasia prostática benigna, né? Sim. Porque a maioria dos pacientes que usam essa sonda vesical são aqueles idosos. Então, naturalmente, o homem acima de 40 anos de idade já tem um alargamento da próstata. Ela não é de próstata, não é de doença, mas só para dar uma adenda aí para vocês. Tá? Então, geralmente, né, a escolha, né, da sonda, muitas vezes não é pensando como o colega me relacionou muito bem. Deixa eu dar um conforto para o paciente, eu vou passar aqui uma sonda menos calibrosa. O ideal tem vezes é que passe uma mais calibrosa, de 18, 20, tem até o número 22. Não sei se tem alguém com o número 22. Tem uma bem calibrosa dele. E às vezes, foi bem que você falar disso que eu esqueci de falar uma coisa, gente. Geralmente, quando o nosso paciente volta no serviço, ele vai trocar a sonda com a gente vai sempre a troca pelo número da sonda que ele já está utilizando, tá? Então, esse tamanho desse calibre, gente, a gente informa o paciente, olha, eu não tenho a 22, eu tenho a tal. É menos calibrosa. E a gente orienta em relação a essas complicações que o colega está falando. A gente vai pergunta dele, você está usando por que motivo? E às vezes ele relata, então é verdade, então eu prefiro que você troque pelo mesmo tamanho, porque o calibre que é necessário permanecer, a gente precisa manter. Então, e orienta ele direitinho e eles atendem, né? Então a gente também tem essa escolha aí também realizada por Messias falou, tá? Você quer falar mais alguma coisa, Messias? Mete pra cá isso. Assim como a hiperplasia tem estenose, que ela acabou de falar, né? A estenose como se fosse diminuição do volume. Aí já é um conhecimento anatômico, né? Ele vem da uretra, ureter, até que chegar na bexiga, certo? Então, molécula assim, claro que vai passar bem, né? Se você tentar passar lá e ver que tem uma resistência, troca por uma menos calibrosa, né? E no início eu chamo alguém que tenha mais experiência, porque você vai causar um trauma. Uma coisa que é muito importante, né? Se a professora vai levar isso em consideração, só encher o balonete quando drenar a urina. Aí eu acho que conheço a anatomia aqui e tal, já passei, foi até próximo da bifurcação e eu vou encher o balonete. Não, tem que esperar drenar. Não drenou, retira, faz aí o procedimento, passa um soro, um ring lactato 1000 lá para o paciente lá, pede para ele tomar uns 8 a 10 copos d'água, espera 40 a 1 hora, porque eu tenho que ele vai ter essa metabolização. E aí o que acontece? Passa de novo, drenou a urina, né? Veio esse débito no caso da urina, aí enche o balonete, aí tá tudo bem. Segue Se eu paciente com renal, meu amigo. Tem disso, né, mano? Não, a gente tá falando da realidade, como Messias. A gente tá fazendo, por isso que eu digo que o conhecimento ele é construído. Por quê? Vou aqui, minha visão de recebimento dessa prescrição. O senhor botou na prescrição? Já mandei pra vocês aí. Botou na prescrição? Que tem que ter essa hidratação aí? Pois é. Tá vendo? Aqui a gente está aqui colaborando para a construção de um fluxograma que ele não tenha furos, que ele não tenha erros. Então, quando a gente fala assim, não, eu tenho que já mandar por escrito. E eu escrevo lá, viu, gente? Tem colegas que escrevem. Passar, instalar soroterapia primeiro. E aí a gente tem esse cuidado, né, mano? Então, já tá vendo. No dia a dia, isso infelizmente não acontece. A gente recebe ali a solicitação de sonagem e o soro já está prescrito, né? Ou às vezes nem está, viu, Messias? Então a gente precisa trabalhar, ó, na melhora desse protocolo institucional, porque a gente pode estar fazendo aí, ó, nesse processo como ele deve ser feito, efetivamente, tá? Mas isso pode acontecer mesmo, o colega Messias E está quando atento. o paciente chega assim antes dos 15 dias para fazer a troca? Por que motivo?
motivo ele Pois veio? é, A primeira a gente coisa que a gente avalia, pergunta, né? a gente avalia. Porque a gente tem várias situações, viu, Amanda? Ele pode ter vindo, inclusive, no mesmo dia, ele pode ter vindo no dia seguinte. Muitos dos relatos, gente, evidenciam. Bexigoma, temos obstrução aí nessa sonda. Vamos ter que avaliar a frota, né? A dor também é uma sistemática muito importante, viu? Porque ele nunca usou aquele dispositivo, então ele acha que aquele desconforto da utilização é algo errado. Então ele vem para retirar ou para diminuir a dor, que alguma coisa está errada. E também temos situações, viu, Messias, que a gente já recebeu alguns pacientes assim, com sangramento uretral. Então a gente também tem que avaliar. Então são situações que acontecem, tá? Existem também, viu, não sei se vocês já viram, pacientes com fimose. E aqui, obviamente, no início do processo, em algumas literaturas, né, Messias, não sei se tu já viu algum caso desse, lá ele indica, faça aqui a retração durante o procedimento do prepúcio e depois a gente realoca. Vão ter situações que isso não vai ser possível, vai ser um desconforto intenso, tá? Então eu tenho um paciente assim no SBA que ele troca a cada 15 dias. O que eu faço? Eu faço aqui a higienização, inclusive, gente, pego e já posiciono aqui para ficar visível o meato, viu? E já faço ali facilmente a introdução. Mas antes havia uma dificuldade, eu pedia para um colega calçar uma luva estéreo para ele posicionar e aí eu fazia aqui o manuseio do restante do material, tá? Então assim, eu particularmente, por causa do desconforto, eu não faço isso, tá bom? Porque a gente vai ter um estrangulamento. E aí o paciente, gente, vai ter um desconforto intensificado, tá? E aí, nesse caso, gente, o desconforto que ele vai ter é só da introdução da sonda. E daí com a sensibilidade que pode ter ali naquele local, né, de manuseio. Mas fora isso, eu particularmente opto por não retrair o prepúcio, tá? Mas é possível. Estamos trabalhando com contaminação? Estamos. Isso pode colocar ali a degradar o nosso procedimento? Não vamos dizer que não, vamos ser sinceros. A gente vai conseguir fazer uma antisepsia fidedigna ali? Não faremos, gente, mas a introdução, infelizmente, vai ser feita, tá? Então, essa condição, paciente de 70 e poucos anos, a gente avalia o risco-benefício, né? Então, eu avaliei desta forma, mas a literatura nos orienta que retraímos aqui, possamos retrair esse prepúcio, tá certo? Podemos continuar, gente? Gostei, viu? Hoje vocês estão melhorzinhos. Porque naquele dia tava todo mundo muito estranho, né? Não sei o que aconteceu. Cadê o homem, gente? É porque a senhora inverteu, o pessoal que é lento é da Ah, tá. Aquele povo sem noção do primeiro. Não, o pessoal tava com uma cara péssima, sei lá. Fica bem escondido aqui. Olha aqui, gente. É, tá vendo? Tá lento O aqui, monitor ó. não tá, o monitor perdeu o lugar dele. Desperta. Monitor. Vamos lá, gente. Sondagem de alívio. A gente falou aqui da de demora, né? Sondagem de alívio, a gente vai ter uma sonda diferente. Inclusive, gente, ela é bem similar à sonda de aspiração, só que ela é um pouco mais longa, tá? E ela também ali obedece à questão dos calibres, certo? Vocês percebem aqui que nosso campo ele não tem bolsa coletora, porque não será necessário isso, tá? Mas o restante da questão do procedimento em si vai ser seguido do mesmo jeito, tá bom? Então, meu paciente tem uma urgência, ele tem aqui um bexigoma, um desconforto, e a gente precisa retirar esse débito, consequentemente tirando o desconforto também, tá? Vou aqui introduzir, vou dar o flush do mesmo jeito. Eu fazendo, eu sempre vou dar o flush, gente, mas fica a critério de vocês lubrificarem como acham, tá? Como podem também. Faço aqui, ó, coloco a nossa cuba aqui, ó, posicionada bem próximo. A antisepsia já foi feita, ó. Vou introduzir, inclusive já lubrifiquei, tá? Vou introduzir do mesmo jeito. E a parte oposta da sonda, gente, ela vai ficar aqui, ó, interna a essa cuba, tá? Ela vai aqui fazer a drenagem desse débito, viu? Em alguns casos, gente, a gente também tem alguns colegas que fazem até uma pressão aqui na região pélvica, né? Eu particularmente não gosto, porque às vezes a gente também causa uma intensificação do desconforto, tá? E aqui a gente vai drenar esse débito, porque eu preciso avaliar o débito, avaliar o aspecto dele, ele pode ter um sangramento, uma hematura, uma piúria, coágulos, eu preciso registrar. E aqui, terminando, eu vou fazer a retirada, inclusive aqui, ó, dessa sonda e vou fazer aqui, ó, a contabilização desse débito, tá?
retirada a sonda, vocês estão vendo que não há fixação, não há permanência a longo prazo e a gente tem aqui a nossa urgência atendida, tá? Uma sondagem, um cateterismo vesical de alívio, tá bom? Qual é essa sonda aí? Essa daqui eu improvisei agora. Ela era de uma de aspiração, mas ela tem a mesma forma. Mas ela só é um pouco maior. Pra gente tá bom? comprar. Vocês podem estar comprando a menor possível, não tem problema. Mas qual é o Pode que nome essa daquele daqui que vocês a gente podem pediu? estar. Geralmente tem uma 10. Você... É sonda de alívio, é o nome? De alívio. Tá. Pode ser uma menorzinha, ó, só que consiga passar aqui. Não tem Tá. problema não, E tá? como é que a senhora faz a contagem depois? Oi? Pois A é. gente pode estar, a gente tem umas cubas que são graduadas e a gente também pode fazer a utilização também de outros utensílios que têm graduação, para a gente fazer a mensuração e a precisão, e a gente vai também descartar, obviamente, anotando nos débitos do paciente no prontuário, né? A gente tem, inclusive, fazendo balanço hídrico disso, né? Então, isso aqui, tudo aqui, não vai ser descartado sem a mensuração, sem a precisão e sem o registro, porque se um dos objetivos é a gente fazer a realização, a contabilização disso, eu preciso registrar no prontuário do paciente, tá? Então, vocês viram que uma é utilizada numa questão urgente e a outra é de demora. A periodicidade, o tempo de permanência é mais alongado, tá? Uma outra situação que precisamos aqui atentar. Por algum motivo, o meu paciente, gente, tá? Ele não vai poder fazer a utilização de sondas por via uretral. Ele pode ter uma obstrução e isso vai impedir, obviamente, dessa passagem, tá? A gente vai ter uma modalidade aqui que ela é feita uma incisão na região abdominal, que a gente chama de cistostomia, tá? E vai ser o mesmo mecanismo, só que a gente vai ter aqui a utilização de uma incisão já feita. Então, o que acontece? Aqui eu estou usando essa ostomia que está aqui. Mas aqui a gente já vai ter uma sonda conectada, só tem uma diferenciação, viu, gente? Essa ostomia, ela na finalização, ela vai precisar ser feito um curativo oclusivo, tá bom? Porque muitas ostomias, gente, quando o paciente já utiliza a longo prazo, ela fica com o local aberto e a escape de diurese. Então a gente faz um curativinho, tá? Aqui nela, bem feitinho, para que a gente não tenha ali essa questão de incômodo e sujão no roupa do paciente, né? Então quando ele chega em casa, ele faz a troca desse curativo, tá? Sistemático. Então só muda o lugar de inserção, tá bom? Que tem essa diferenciação, tá certo? Lubrificação, antisepsia, conexão de bolsa, do mesmo jeito, tá? Só vai ter a diferenciação do lugar. E vai ser introduzido menos, viu, gente? Porque, obviamente, o caminho ele é bem mais curto, inclusive bem menor do que o da mulher, porque aqui a gente já está na parede. Então ele já vai estar aqui sendo introduzido na bexiga, tá? Então fica atento em relação a essa introdução também, tá? Certo? E, professor, O balonete desse é 3 ml também, viu, gente? Então a gente não pode também colocar muito, senão ele faz uma pressão na parede ali e inclusive ele promove um alargamento daquele ósseo ali, tá? Então a gente não pode fazer isso. Por isso que a gente obedece ali, que está realmente descrito na literatura. Diga, a diferença é apenas, do procedimento é apenas onde vai ser feito o local. O local, tá? Somente isso. Material mesmo, técnica mesmo, do mesmo jeito. E fazer a higiene, né? Ao redor sempre. Sim, senhor. Antisepsia também. E os curativos O curativo é a única diferenciação, tá? Porque até a fixação vai ser também feita, tá bom? Certo? Professora, no balonete, posso colocar soro fisiológico? Soro fisiológico? Lógico que não. Tem que ser água destilada. Mas qual que é essa Porque o diferença? soro fisiológico, gente, ele vai corroer ali o balonete. E a sonda, a gente lembra que o balonete está diretamente relacionado à fixação dessa sonda. O balonete vai secar e a sonda vai cair, gente. Por que eu não gosto de suflar com ar? Com ar, né? Com ar? Não. O senhor vai conversar com a potter. Cadê? Não, tem que ser com água destilada. Porque a gente não pode ter. Porque a gente antes fazíamos como, gente? A gente fazia o teste desse balonete antes. Eu era uma que eu demorei muito para largar esse teste. E aí, quando eu parei de fazer o teste, gente, eu só peguei sonda com defeito. Então, a questão do ar, como é seu nome? Felipe, ela não é indicada, tá? Então, a gente tem ali essa questão aí de não ter ar e nenhum outro líquido em troca da água destilada. Tem que ser água destilada, porque ela vai ali garantir a absorção. Pode fazer vodka. Eu li que, gente, rapidinho, por que não pode ser soro? O que é feito o soro fisiológico? Cloreto de sódio. O sódio, depois de um tempo, ele pode cristalizar dentro do balonete.
Quando ele cristaliza, você faz a desinsuflação, saiu a água do soro, mas os cristais vão ficar no balonete. Então, quando você for tracionar, provavelmente vai acontecer laceração dentro do canal uretral. Isso vai gerar mais trauma e vai piorar o procedimento. Ao longo prazo fica pior. Cristalização da parede, né? Cristalização dos sais do soro dentro do balonete. Aí quando você for fazer o tracionamento para retirar, ele vai lacerar todo o canal uretral, ou parte dele, não vou dizer todo, mas parte dele. Isso pode causar sangramento, vai causar incômodo e vai atrasar o processo de cicatrização. E como é uma área que pode ser passível de infecção, aí isso pode piorar no prazo. O que a gente evidenciou nas questões da prova? Indicação, complicações, técnicas ascéticas, não é? Ah, faltou 2 mulheres, gente. Da mulher a gente vai colocar ela na posição ginecológica, né? Só que não conseguirá ficar muito tempo. Então, sugiro que prepare o material quando você for começar mesmo. Aí a gente posiciona para a gente ter esse tempo diminuído, porque geralmente as mulheres, o paciente não vai conseguir ficar a longo prazo nessa posição, tá? E obviamente se o paciente tiver alguma contraindicação de mobilização, gente, isso também vai, obviamente, ser impedido da gente sermos colocados. Vai ter que ficar em decúbito dorsal mesmo, não tem jeito, tá? Porque pode acontecer também. Pode alívio também, as duas. Por quê, gente? Quando a gente for fazer aqui a feminina, vamos fazer aqui pra gente ver. Vamos passar uma de alívio. Professora, sempre é um calibre menor da mulher? Oi? Da mulher, sim. A gente faz escolhas por calibres menores, a não ser que tenhamos aquela condição, por exemplo, de sangramentos, né? Que aí a possibilidade de ter coágulo de hidropilia vai ser muito, tá? Muito grande. Olha lá, gente. Aqui, ó, a questão da higienização aqui, ela vai ser feita de onde? Pois é, onde é muito bem. Pequeno e lado para grande lado. Onde é o menos contaminado, minha gente? Pequeno. Oi? O que é isso? É no monte. Eu não faço leitura labial. Menos Eu tô sem óculos e a pessoa fala de lá, eu não enxergo. Pô, um monte de pubs aí fora, Vamos lá? E aqui a gente tem circunstâncias, viu? Porque a gente pode ter também menstruação em curso. A gente pode ter também, uma vez, um dia desses a gente pegou uma paciente, gente, que a mãe falou assim, ai, 12 anos, a minha filha, 12 anos, gente, não sei por que ela vai passar essa sonda. Aí quando a gente posicionou, montou o material, quando retirou a roupa íntima da criança, da adolescente, né? Gente, secreção esverdeada, odofete. Então a gente tem essa questão também dos orifícios, que a gente precisa também observar. Tem colega passando no orifício errado. Gente, isso é carro de polícia, viu? A gente brinca aqui, tá zoando, mas isso é carro de polícia, gente. Principalmente acontecendo com crianças, sangramento. Precisamos atentar a isso, tá? Às vezes não é você que está fazendo isso, mas está no plantão que você vai precisar fazer um encaminhamento, um direcionamento. Você já parou de pensar como vai realizar? Né? Já vivenciou isso? Porque eu já vivenciei. Uma sonda no canal vaginal e uma criança, gente, 10 anos. E aí a mãe, polícia, não tem jeito, viu? Então é por isso que a gente tem que atentar essas particularidades aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, a higienização interna, tá? Geralmente, gente, de cima para baixo. E aqui, nesse caso, eu já tive situações assim. Peguei umas mulheres que tinham ali uma menstruação em grande quantidade, tá? É complicado. Então, essa higienização que eu tô fazendo aqui, após fazê-la, eu posso até pegar aqui uma outra gás e eu até deixo aqui indo pra gente não ter uma contaminação ali, porque o fluxo estava intenso, tá? Então acontece, tá? Você pode pegar um paciente como esse. A gente está falando de uma menstruação, mas a gente pode estar falando também de de secreções de cores devidas aí com odores também característicos. Você precisa fazer o registro, tá? Porque passou pela senhora, esse registro vai ser causado por você. Então ela fala, minha filha chegou aqui e não estava assim. Desconheço esse sangramento. O que estava acontecendo ali? Então registre, tá? Higienização inadequada, sempre quando é idoso, gente, aumenta a caneta mesmo, porque às vezes eles passam do tempo e lá promovem um ressecamento, gente, vai sangrar, não tem como, tá? Além das ISTs que podemos ter aí também envolvidas, tá? Então a gente tem casos que a gente precisa fazer esse registro para que tenhamos ali respaldo em relação aos possíveis sangramentos, tá? E a gente vai fazendo aqui, ó, pequenos lábios de um lado, pequenos lábios de outro, e a gente vai fazendo aqui a higienização no sentido do menos contaminado para o mais contaminado, tá? Fazemos aqui a higienização, posição
Até aqui eu já consigo fazer, gente, sem estar na posição ginecológica, tá? Então eu, particularmente, Samba, agora posiciono. Então se eu tenho um acompanhante, tenho um técnico que está me ajudando, a gente já ajuda a posicionar, porque a minha mão está estéril, que eu não vou poder fazer isso, tá bom? A introdução dessa sonda, gente, ela vai ser em menor quantitativo, porque o canal uretral, gente, ele é menor, tá? Então a gente tem aqui, ó, 2 orifícios, né? A mesma utilização, o mesmo equipamento, gente. Vamos aqui promover uma abertura, vou introduzir, tá? A bolsa já vai estar conectada. Vou aqui fazer uma introdução de 10 centímetros. Posso já ter diurese no circuito? Posso, como disse o colega, tá? Mas temos situações como já relatamos a respeito. E a posição é a mesma. Vou insuflar o balonete. Se trata de uma mulher, tem diferenciação no quantitativo do balonete? Não. 5 ml do mesmo jeito e dou aquela pequena tracionadinha, tá? A gente orienta, gente, após a instalação da bolsa, cuidado também na mobilidade. Fato, tá? O paciente vai ser transferido de um leito, o maqueiro vem retirar, o paciente vai, a sonda fica. Gente, falta de atenção, viu? Vou fazer manuseios com essa bolsa, gente. Faço glampeamento, glampeia, aí o maqueiro pode jogar aqui em cima do paciente, não tem problema. O que a gente não pode ter é o débito da bolsa voltando aqui para a bexiga. A gente tem aí problemas sérios, tá? Então por isso glampeia. O ideal, obviamente, é que ela fique, ó, um nível abaixo do corpo do indivíduo. É quando tem, tá certo? tem suporte, né? Não, tem que ter suporte. Se eu faço esse suporte, porque a gente visualiza a sonda no chão, gente. Não é isso que a gente vê nos hospitais por aí? Se a gente tem falta de orientação, gente, tá? Então tem que ter ali também os cuidados relacionados à bolsa. Diga, Gabriel. E quando a senhora referiu que tinha que ancorar ou prender pela parte interna da coxa, o que a senhora estava se referindo? É o tubo? O tubo, isso aqui, ó, o circuito. Como é que prenderia? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o esparadrapo. Aí foi o que ela falou, se tiver muito pelo, fazer tricotomia. Tá. Certo? Então, cuidados também com a bolsa, tá? Então, vou transferir esse paciente de um leito para uma maca, estou levando ele para fazer uma TC, vou sair, tirá-lo da maca, do seu leito para levá-lo. Então, fica atento à questão dessa movimentação, gente, que há perda e também traumatismos aqui em relação a isso, tá? Eu cansei de ver já mulheres, homens também, que são os que são mais sofridos, assim, porque o dos homens é o que mais acontece, gente. Vai, levanta do leito e a bolsa fica. Então tem que ficar muito atento em relação a esses traumatismos, tá? Certo? Indicação, contraindicação, técnicas ascéticas, posicionamento. Evidenciamos isso, né? Contraindicação, traumatismos uretrais, oclusões, né? Isso daí dificulta a entrada pelo canal uretral e possibilita a utilização de cistostomia, que a gente falou do abdômen, né? Certo? Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho, tá? Só um pai. Como? Não leva anestesia. Você dormiu na hora da anestesia? A gente passa pela cocaína, mas não é anestésica. A gente vai para promover o deslizamento melhor e esse tratamento. Mas a anestesiar, não. Adriana, tem uma rádio que fazer. Uma rádio anestesia. A lidocaína, gente, no feminino, presta atenção, viu? Ninguém vai dar flush no feminino. O canal é menor, gente. Então a gente vai fazer uma lubrificação mesmo, como pré-literatura, e a gente faz a introdução, viu? Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui na prova, gente, que eu esqueci. Deixa eu te Vai estar lá no portal, ela tá no portal. Quê? Já? Cadê? Pera. Augusto, tira uma foto. O Augusto tirar uma foto, ele vai prender o segundo dele. Não, mas é só ele. Ela vai Isso mesmo. Acho que às vezes é preciso, né? Tudo que essa cara Na sonda, pode. É no tubo, viu, Messias? Equivocadamente, esse nosso colega, ele tá ouvindo de lado, Messias. É sempre no tubo. Não é não, mano? Que for na sonda, não pode. Jamais. Então lembra que é muito comum a gente ver, né? É por isso que a gente
falo das vivências porque a gente vê muita coisa errada, né? E às vezes a gente vive tanto dentro do ambiente hospitalar que a gente até acaba normalizando algumas situações e não devemos fazer isso. É porque na fixação antiga utilizava-se a sonda mesmo, né? Mas a gente teve a atualização, né? Então a gente tem que atentar a isso. Pois é, não, esse é o raciocínio lógico, né? Mas a gente tem situações. Mas, gente, eu acredito que pontuamos tudo. Próxima aula, o que vamos ter, viu? Sondagens gástricas, sondagens entéricas, tá? E aí eu pedi também os outros manequins para a gente fazer o treino dessa sondagem, tá bom? Vamos ter 3 manequins aqui para a gente sondar, certo? Então venham com disponibilidade. A gente pode até fazer, viu, Ana? Unificar os 2 grupos, todo mundo treina, enquanto a gente faz uma aula única para as sondagens gástricas e entéricas, a gente tem as estações, aí vocês podem estar acompanhando cada uma delas. Então, lá, UTI? Pode ser. A gente fez aqui também. Aquele UTI é porque o professor Thiago ele tem a mesma aula no mesmo dia que eu. E aí ele está avançado naquele laboratório. Eu falei para ele, ele está avançado. Eu falei para ele. Pois é, É porque o meu, eu achava que era 8. Só que depois eu fui ver, fica muito frouxo. 7,5 não entra. Tipo assim, entra com dificuldade. Só se eu vou trazer uma vídeo. Geralmente a gente tá masculadinha sempre, né? Eu acho que é muito gente, a lista. 7,5. Aí quebra.